Olá, turma do sexto ano, que é o professor Emanuel, professor de História, e hoje nós vamos revisar os assuntos que nós tivemos em nossas aulas enquanto estávamos aqui em sala. Nós vamos revisar hoje sobre a ciência história e pré-história. E desde já eu convido você aí da sua casa para estar acompanhando esta videoaula para revisar todo o conteúdo para se dar bem na prova, certo? Fazendo uma indagação, o que é história? História nós aprendemos em sala que é a ciência que estuda o ser humano e todas as suas produções culturais ao longo do tempo. Ou seja, tudo aquilo que o ser humano produz ao longo do tempo faz parte da história. A história, seja desde um vaso, desde uma cadeira, tudo aquilo, toda a produção humana que faz parte da cultura humana, ela é história. Então aí está a resposta. O que é história? São todas as produções que o ser humano produz ao longo do tempo. Quem é que produz a história? Nós aprendemos que o profissional da história é o historiador. Ele é que é responsável por produzir a história. Lembra que a história é uma ciência, ela não é só uma matéria que vocês ouvem falar, matéria história, não, ela é uma ciência. É a ciência que estuda o ser humano, suas produções culturais. Mas o historiador faz a história do nada? Ele inventa a história? Não, o historiador não pode inventar a história. Se a história foi inventada, ela deixa de ser história e passa a ser história com E, certo? Então, história com H é uma história real, uma história verdadeira. Não foi invenção do historiador, logo porque também é uma ciência e ela busca uma verdade, certo? E o que é que o historiador utiliza para fazer a história? O que é que ele utiliza para construir a história? O historiador vai precisar de fontes históricas, certo? Sem as fontes históricas seria impossível fazer história. Se fizer história sem fonte, ela não é história, ela é inventada. Então é preciso ter fontes históricas para poder construir essa história. Quais são o tipo de fonte? O que são fontes históricas? Nós vamos responder. Fontes históricas são vestígios do passado que o ser humano deixou. Tudo aquilo que o ser humano deixou no passado são fontes históricas. Sejam vasos antigos, sejam fósseis que são descobertos também pela arqueologia, é uma fonte histórica. Documentos antigos, jornais, revistas, tudo isso são fontes históricas e tudo isso serve para a construção da história, certo? Aí deixei um exemplo no slide de um jornal antigo mostrando um documento, que é uma fonte histórica, uma fonte documental, que faz parte da ciência história. Nós também estudamos sobre a pré-história, e nós vimos que a pré-história se divide em 3 períodos: paleolítico, neolítico e mesolítico. Lembrando que pré-história, pré significa antes, antes de quê? Da história. Quer dizer que o povo da pré-história não tinha história? Nada disso. Eles tinham história. O nome pré-história é apenas para diferenciar o período que o ser humano desenvolveu a escrita do período que ele não tinha escrita. Na pré-história o ser humano não havia desenvolvido a escrita. Mas como foi que foi construída a história do homem pré-histórico? Através dos achados arqueológicos, das pinturas rupestres e de suas produções culturais que eles desenvolveram naquela época, como por exemplo, suas ferramentas, suas armas e seus utensílios. Tudo isso serviu para a produção da história do homem pré-histórico. E nesse período dividido em paleolítico, neolítico e mesolítico, o primeiro período da pré-história, o paleolítico, também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, foi justamente o período que o ser humano descobriu as primeiras ferramentas, as primeiras armas. Como é que eles faziam essas armas? De pedra. Que pedra? A pedra, eles encontravam essa pedra e lascavam, por isso que o nome é pedra lascada. Pegavam uma pedra e lascava com outra, para criar suas ferramentas pontiagudas. Vocês estão vendo a imagem aí das pedras lascadas, que o ser humano, na época do Paleolítico, construíram essas ferramentas que serviam muito para a sua utilidade do dia a dia. Tanto para caça como para pesca, eles utilizavam a pedra lascada, essas ferramentas. Nesse período também do Paleolítico, o ser humano descobre o fogo, uma das grandes descobertas do período Paleolítico, o fogo. E o fogo serviu para eles cozinhar, assar alimentos e produzir cerâmicas, vasos, onde eles podiam construir esses vasos para poder guardar seus mantimentos que eles coletavam. No período Paleolítico, o ser humano, ele também era considerado sociedade caçadora e coletora. Por quê?
porque eles ainda não haviam desenvolvido a agricultura, não sabiam plantar, e eles também ainda não sabiam criar animais. Então, esse período eles eram chamados de caçadores e coletores. E outro detalhe, o povo do Paleolítico, eles eram nômades. O que é nômades? Não se fixavam em um único local, eles não tinham moradia fixa. Ou seja, eles ficavam um certo período em um lugar, se alimentavam naquele lugar. Mas como? Caçando os animais, colhendo frutos, raízes e grãos. E quando terminava o alimento naquele local, e quando não existia mais animal para pescar tanto em abundância, peixe para pescar, o animal para caçar em abundância, o que eles faziam? Eles saíam dali e viver em outro local. E assim era a vida deles, nômades, não se fixavam. Como é que era a habitação deles? Eles moravam em tendas provisórias e em caverna. Mas sempre desmontava a tenda, saía e vivia em outro local, tenda feita de couro de animal, certo? Naquele período também a sociedade era matricêntrica, eles cultuavam a mulher, ela não era patriarcal, era matricêntrica. Era a mulher que mandava? Não, mas o homem ele tinha um certo culto à mulher, porque eles acreditavam que ela era uma espécie de deusa, a capacidade que ela tinha de produzir, de gerar filhos. O ser humano, o homem ainda não compreendia como é que a mulher gerava o filho, não entendia como é que ela gerava esse filho sozinha. Então ele acreditava que ela dessa forma era uma deusa, capaz de dar vida. Nesse período eles exerciam o culto à divindade mulher. Vocês estão vendo aí uma estatueta mostrando essa devoção que eles tinham pela mulher naquele período do Paleolítico. E também no mesmo período do Paleolítico aconteceu algo inacreditável para o ser humano. O mundo passou por uma era glacial. Segundo os historiadores, foi a época em que o mundo ficou congelado, parte da terra congelou. E muitos dos homens pré-históricos precisavam sair de um lugar para o outro devido a esse congelamento da terra, digamos assim, certo? E logo depois vai surgir o período neolítico, que significa neo, nova pedra. O ser humano vai aperfeiçoar sua arma, sua ferramenta no período neolítico. Eles vão utilizar a pedra polida, como vocês estão vendo no exemplo aí da imagem. O acabamento dela era mais bem feito, pontiagudo, ela era mais amolada, digamos assim, e tinha um bom preparo. Nesse período neolítico, o período da pedra polida, o ser humano ele vai se tornar sedentário. Mas o que é que vai favorecer para essa sedentarização? Simplesmente porque o ser humano vai descobrir a agricultura e a criação de animais. Eles não sabiam plantar? Não. Quem foi que descobriu a técnica da agricultura? Muitos historiadores dizem que a mulher que era responsável pela colheita no Paleolítico, quando ela colhia um alimento, um grão ou frutos, ela percebia que quando a semente caía no chão, nascia outra. Com isso, eles descobriram a agricultura. E o ser humano percebeu, o homem percebeu, que se ele criasse um animal, era melhor do que ele sair caçando. Então, com isso, ele vai desenvolver a pecuária, a criação de animais. Essas duas coisas vai favorecer ao sedentarismo. O que é sedentarismo? O homem agora vai passar a fixar em um único local, viver em um único local. E isso vai favorecer ao surgimento das primeiras vilas e futuramente as primeiras cidades com o sedentarismo, certo? E depois nós vamos ter o último período da pré-história, será o período mesolítico, ou idade dos metais, onde o ser humano vai descobrir algo revolucionário nesse período. Ele vai descobrir o cobre, o primeiro metal descoberto pelo ser humano. O que é que o cobre vai servir para quê? O cobre vai servir para a construção de armamento, mais aperfeiçoado e melhor do que usar uma pedra, né? E logo depois o ser humano descobre uma substância chamada estanho e percebe que se derreter o estanho e o cobre juntar os dois, vai formar uma liga bem mais resistente do que o cobre, e aí vai surgir o bronze. A sociedade do bronze vai usar o bronze agora como arma bem mais resistente que o cobre. E por último, na idade dos metais, o ser humano vai descobrir um metal muito mais resistente até então na história humana, que até hoje é muito utilizado por nós, o ferro. O ferro foi o metal que eles descobriram, mais resistente que o bronze, que o cobre, e até hoje é bastante utilizado pela sociedade atual. Como é que ele fazia para modificar esse ferro? Simples, ou qualquer outro metal, utilizando fogo. O fogo serviu para a fabricação de armas. Derretendo o metal, o ser humano conseguia produzir essas armas. Está aí
alunos do sexto ano, vocês viram o nosso resumo daquilo que nós aprendemos em sala. Bom, agora nós vamos ver o tempo e história que nós aprendemos em sala de aula, revisando, certo? O tempo e a história. O tempo é inseparável da história. Como assim? Nós vimos na sala de aula que como descobre-se os séculos dos anos? Foi muito fácil e simples, né? Mas nós vamos relembrar agora aqui. Bem simples, depois vocês vão praticar em casa, certo? Como é que eu vou descobrir os séculos dos anos? Por exemplo, eu coloquei 4 exemplos. 1700, o ano 300, 1705, o ano 308. Simples. Lembra aquela facilidade que eu mostrei para vocês? Quando o ano possui 4 números, o que é que eu faço? 4 números, terminação em 0, eu faço alguma coisa? Não, eu não faço nada. Eu apenas corto e repito o mesmo ano, que vai dar o mesmo século. Muito simples, o mesmo século. Século do ano. Século 17. Por que que deu o século 17? Porque a terminação foi em 0, é só lembrar. Terminação em 0, corta o 2 0 e repete o mesmo número, vai continuar o mesmo. Isso com 4 números. Quando o ano for 3 números, o mesmo procedimento. A diferença é que agora são 3 números. O que é que eu faço? Corto 2 0. O século deste ano vai ser o mesmo número do ano, século 3, certo? Muito simples. Terminação em 0, corta o 0 e permanece o século semelhante ao número do ano. Mas aí você pergunta, professor, e se o ano não terminar em 0? Só relembrando, se os anos não terminar em 0, nós vamos pegar um exemplo aqui. Ano 1705, já não é mais em 0. Neste caso, o que é que eu faço? Eu pego os 2 primeiros e somo mais 1, que vai dar 18. Então, que século vai pertencer ao ano de 1705? Século 18. Simplesmente porque a terminação não foi em 0. Se fosse em 0, ficaria século 17. Como não é mais 0, a partir de 1701 já é século 18. E agora, professor, e 3 números, relembrando, 3 números. Terminação não é em 0, o que é que eu faço? A mesma forma daquele lá. Eu vou pegar o primeiro, 3 mais 1. Que século vai ser esse ano? 3 mais 1, 4. Século 4. Tá aí, muito simples, relembrando. Aí você pergunta, agora vamos ver, que ano começa um século e que ano termina esse século? Olha os exemplos que eu vou dar aqui, depois vocês fazem seguido, olhando e revendo em casa, certo? O ano 1, ele vai começar do século... O século 1, perdão, vai começar do ano 1 ao 100. Que ano começa o século 2? Simples, vai ser a partir do 101 a 200. Que ano começa o século 3? Do 201 a 300. Que ano começa o século 4? Do 301 a 400. Isso eu peguei exemplo com 3 números, certo? Agora nós vamos com os 4 números, que vai facilitar até para entender o nosso atual. Que ano começa o século 10? Vocês vão ver que vai iniciar com 3 números e termina com os 4 já. O século 10 começa de 901 ao ano 1000. Século 11, 1001 a 1100. Século 12, 1101 a 1200. E se vocês continuar fazendo isso até o século 21, vão entender quando começa o século 21 e quando vai terminar esse século, certo? 2001 até 2100 vai ser o século 21 e assim sucessivamente, certo? Pronto, concluído essa parte do assunto.